Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast, lição de jovens. E já vamos caminhando, né, para a quinta lição desse quarto trimestre em 2024. Queremos lhe dar as boas-vindas. A você que não é inscrito, convidá-lo para se inscrever no nosso canal. A você que já acompanha as nossas aulas, os nossos comentários, né? Ative o sininho da notificação, deixe um like, compartilhe e comenta para que possamos, né, ter um feedback da sua participação. Também lembro que este trabalho é um trabalho desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, que tem como pastor-presidente pastor Martim Alves, e através do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, que é coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem nós transmitimos o nosso cumprimento, a nossa saudação. Muito bem, estamos no quarto trimestre de 2024, né? Vamos comentar aqui rapidamente e tentar trazer algum subsídio para a próxima aula, lição do dia 3 de novembro de 2024, que tem como título Proteção contra a Preguiça. É uma lição que vem dentro de um tema geral, Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Já temos visto diversas lições, né, antes dessa, que trazem aí elementos muito práticos a respeito da sabedoria de Salomão aplicada à vida cristã. Não estou sozinho, né, sou o professor José Barreto, estou acompanhado da professora Hanani, a quem eu transmito a palavra para a sua saudação. Hanani, paz do Senhor. A paz do Senhor você, a paz do Senhor a todos que nos acompanham, que gostam de aprender a palavra de Deus, que são amantes da EBD, como nós, né? Seja muito bem-vindo a esta aula, a esta discussão, a este aprendizado aqui que nós fazemos neste momento. Seja muito bem-vindo e que Deus possa abençoar a sua vida, né? Como tem abençoado a nossa através das lições bíblicas da nossa igreja, trazendo lições preciosas para a nossa vida, né? Como cristãos, como membros de uma sociedade, né? Para a gente apresentar Jesus para esta sociedade. E o livro de Salomão é um livro que nos traz uma boa parcela desse conhecimento, né? Que nos ajuda a passar para o mundo uma vivência de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos aprender um pouco mais dessa sabedoria que Salomão tem passado para nós. Vamos sim, vamos sim. Nós temos aqui, Hanani, uma lição interessantíssima, né? O título fala a respeito da preguiça. E preguiça é um tema sempre atual, né? Acredito que desde quando existe o homem, né, existe a preguiça. E a preguiça ela é combatida pela palavra de Deus, ela traz alguns males, né, indesejáveis, e a palavra de Deus, de forma muito sábia, né, e divina, ela nos orienta a nos protegermos contra essa preguiça, contra essa morosidade, contra essa prostração, né? E isso atrapalha a nossa vida. E essa lição tem essa conotação, tem esse objetivo de, primeiro, compreendermos biblicamente, né, o que é a preguiça, o que também não é a preguiça, né, compreender a advertência bíblica a respeito desse tema e saber também, de forma prática, como nós podemos lidar com isso e nos proteger dessa né, situação mórbida, né, que nos traz prejuízos. Não é o que Deus deseja para a nossa vida, isso não é segredo nem é surpresa para qualquer um. E eu acredito, Hanani, que na vida dos jovens isso é muito presente. Eu estava meditando nesse tema e pensando sobre como a fase atual da nossa sociedade, né, tem sofrido com a tecnologia, com o tempo de tela, isso tem trazido tantos prejuízos, né, causado tantos problemas de saúde, não apenas física, mas emocional nas pessoas. A gente hoje acompanha muitas pessoas que desenvolvem transtornos, né, mentais, em decorrência dessa exposição à informação, né, sem filtros, sem limite, e isso vem fazendo com que muitos jovens, muitas pessoas, crianças e adultos, hoje passem por uma situação de desânimo, de depressão, né, de ansiedade, e tudo isso vem causando, né, o que muitos podem acreditar que seja preguiça, não é isso?
Então, a gente tem que ter realmente, nos dias de hoje, uma ideia muito clara a respeito do que é a preguiça, como combater ela e como também saber diferenciar, né? A respeito do que acontece na nossa vida, né? Às vezes alguém está com uma depressão, está realmente doente emocionalmente, e o outro fica ali achando que ela é só uma pessoa preguiçosa, quando não é, né? E outros que usam desse expediente da doença para exercer a sua preguiça, né? Para procrastinar, para empurrar com a barriga as suas responsabilidades. Também estamos vivendo em um mundo em que muitas pessoas não querem mais assumir responsabilidades. E essa nossa lição, ela tem quase que como uma palavra-chave, né, para entendermos, né, o contraponto da preguiça, que é justamente isso, a responsabilidade. Então, que Deus possa, né, nos orientar nessa lição, nessa fase introdutória, podemos entender de forma prática o que é que Deus quer nos ensinar a respeito da preguiça, para que não deixemos de lado as nossas responsabilidades. Não apenas as responsabilidades materiais, seculares da nossa vida, mas também nossa responsabilidade espiritual, que é, sem sombra de dúvidas, a mais importante que nós temos, né, aqui na Terra, a quem vamos prestar conta, né, quando estivermos diante de Deus. Então, introduzindo aqui a nossa lição, nós temos esses objetivos, né? O texto bíblico está em Provérbios, vai haver, professor, aí uma comparação do capítulo 6, do capítulo 24 e do capítulo 26. São três momentos em que o livro de Provérbios vai trazer a explanação a respeito desse tema. E no primeiro tópico, nós temos aqui uma advertência contra a preguiça, né? Vamos comentar um pouco a respeito desse tópico. Queria ouvir a professora Hanani introduzir a respeito desse primeiro tópico. Em seguida, vamos estar aqui complementando aqui o assunto. Tá certo. É, ouvindo você falar aí sobre as doenças, né, que nós estamos vivendo hoje, realmente as pessoas elas conseguem confundir muitas vezes os conceitos. E introduzindo aqui a nossa lição também tendo relação com esse comentário, é que a palavra de Deus, ela nos mostra como diferenciar, né? Ela nos traz os conceitos para que a gente possa conseguir identificar o que é cada coisa, o que é a preguiça, o que é a diligência, o que é um descanso, né? Então, cada um tem a sua definição e a palavra de Deus, ela nos traz essa definição. Como, por exemplo, o nosso primeiro ponto, ele traz aqui, falando e abordando o assunto de três passagens bíblicas dentro do livro de Provérbios, que falam sobre a preguiça, né? Três momentos diferentes, contando e dando exemplos sobre a preguiça. Capítulo 6 de Provérbios, do versículo 6 ao versículo 11, capítulo 24, do versículo 30 ao 34, e o capítulo 26, do 13 ao 16. Interessante que um dos versículos, das passagens, eu acho que bem conhecidas de todos, é a passagem de Provérbios 6, que fala sobre a formiga, né? Então, já é a palavra de Deus nos mostrando, e nos apresentando o que seria preguiça. Dando o exemplo da formiga, que é algo que trabalha, que busca o seu sustento, né? Diferentemente do preguiçoso, que não vai atrás das suas, não vai atrás, não age com responsabilidade para ter o seu sustento, né? Para conseguir solucionar seus problemas ou conseguir suprir as suas necessidades. Então, a palavra de Deus, nesses três capítulos, eles nos mostra essa diferença ou a semelhança entre os preguiçosos. E o que eu achei bem interessante é que eles também trazem, no final do capítulo, das passagens, a consequência de ser preguiçoso. Tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 24, eles vão dizer que, deixa eu só pegar aqui, um pouco de sono, um breve cochilo, os versículos 10 e 11, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Não só o capítulo 6 fala sobre essa consequência, mas o capítulo 24 também, né? Então, não só dizendo o que é ser preguiçoso. Então, por isso que a gente está falando aqui de uma advertência.
A Bíblia, ela traz palavras, mensagens, nos advertindo para a gente ter cuidado com a preguiça. Cuidado com a procrastinação, de você deixar de fazer algo que é necessário, né? Porque há uma consequência que vai trazer muitas males à sua vida, e não só à sua vida, mas ao seu redor. Então, o que eu achei interessante nesse primeiro ponto era mostrar para os jovens que eles, o que seria o que a palavra de Deus traz em relação ao que é preguiça, falando, comparando com a formiga, né? Dizendo sobre a questão da vinha, que ele não cuida, não há um cuidado, que é os espinhos eles cobrem, né? Então aquela pessoa ela não foi cuidadosa com o seu trabalho, não foi cuidadosa com as suas coisas. E a consequência que seria a pobreza, que é algo que eu acho que não fala não só material, mas a pobreza também espiritual, né? Porque quando a gente fala de preguiça, a gente não fala de preguiça apenas na área material. Essa preguiça, ela abrange todas as áreas da nossa vida. A área espiritual, a área emocional, a área física, como você estava falando, e muitas vezes a preguiça, ela traz doenças, né? É, então, ela atinge várias áreas da nossa vida. E esses três capítulos trazem um resumo do que seria essa preguiça na vida de um crente, né? Na vida de uma pessoa. Amém. Eu achei interessante aqui, Renani, alguns pontos que o comentarista traz em cada um dos subtópicos, né? Que podem ser abordados pelo professor de forma prática, até a questionar os seus alunos a respeito, primeiro, né, quanto ao Provérbio 6, o texto bíblico fala sobre o trabalho, né, da formiga, que ela se empenha para trabalhar diligentemente para que no inverno ela tenha o que comer, ela tenha provisão e possa descansar né, de forma a ter qualidade no seu descanso. E nós estamos vivendo hoje um tempo em que no mercado de trabalho muito se fala disso, né, da falta de senso de responsabilidade dos jovens, né, jovens que não querem mais trabalhar, jovens que alcançam a idade de 30, 40 anos, morando com os pais e que, se você pergunta a eles, eles não têm desejo de trabalhar, prefiro ser mantido, prefiro estar aqui, né, jogando meu videogame, jogando no computador, saindo com os meus amigos, e não tem mais o senso de responsabilidade em relação ao trabalho. E o trabalho, ele é uma virtude. A Bíblia coloca o trabalho como uma virtude, né? Então, principalmente para o homem, é algo que deve ser buscado para que se traga satisfação, né? O tema da lição fala um futuro feliz e seguro. A felicidade, segundo a palavra de Deus, é a satisfação, não é a bem-aventurança, é a alegria em se sentir pleno, né? E a plenitude que Deus nos permite viver está relacionada a isso. Então, Provérbios 6 traz esse estímulo à prática da virtude do trabalho, da diligência, ou seja, de você ser proativo, de você ser, né, vamos dizer assim, predisposto a fazer as coisas, a resolver os problemas, a correr atrás, a desenvolver, né? E mostra a recompensa que tem, né, para aquele que trabalha, que é diligente, mas também mostra a consequência, né, má para aquele que é preguiçoso. Também, no terceiro subtópico, a gente vê uma relação entre a preguiça e a desordem, né? A ausência de diligência. Aqui a gente pode até pensar e entender que a questão de ser organizado é, não está necessariamente ligado à questão da preguiça, mas tem um pouco a ver uma coisa com a outra. Normalmente nós percebemos que as pessoas que são responsáveis, que elas são diligentes, elas tendem a ser organizadas, né? Então é um tipo de sintoma também que a gente vê do preguiçoso. Ele costuma não ter nem o cuidado de colocar as coisas em ordem, então ele termina sendo desorganizado, né? Não diligente. E o sábio faz uma ironia a respeito das desculpas do preguiçoso, que é uma outra patologia do preguiçoso, né? Um outro sintoma. Normalmente, quem é preguiçoso dá muitas desculpas, né? Ah, eu não cheguei a tempo porque o pneu furou, porque o dia, né? Porque choveu, porque o filho ficou doente. E, na realidade, nós temos visto, inclusive no mundo secular, né? Diversos
escritores, psicólogos, mostrando que essa negação, ou seja, a não aceitação do preguiçoso sobre a sua condição, faz com que ele cada vez mais fique mais dependente dessas desculpas. E o contrário também é verdadeiro. E quando você né, se atrasa, mas se responsabiliza e chega e diz assim, olha, me desculpem, eu me atrasei porque realmente eu não fui cuidadoso, porque eu não me arrumei a tempo, e eu não vou mais fazer isso. Então, a nossa mente entende essa responsabilidade, cria um senso, e esse senso vai nos ajudar a nos afastar dessa preguiça, dessa morbidade, dessa comorbidade, né, dessa morosidade que é a preguiça, né? Então, existe isso. Também fala a respeito desse processo de negação. Aqui no finalzinho do subtópico 3, ele diz, olha, diante de 7 pessoas que respondem bem, né, o preguiçoso ainda se acha sábio, dono da verdade, né? Ele é tão tolo como o Provérbios coloca, né? O sábio e o tolo. Ele é tão tolo que ele, além de ser preguiçoso, ainda acha que está certo. Então, é bem como a gente conhece de pessoas que realmente são preguiçosas, que têm essa falta de virtude, né? E isso não é bem visto, isso não é bem aceito, traz males para as nossas vidas, né? Não devemos, de forma alguma, ter contato com a preguiça. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela nos orienta a sempre nos desenvolver. Aí eu já vou puxar o link aqui, Ana, para o segundo tópico, né? E para o terceiro, que vai falar a respeito do conceito da preguiça, o que é, o que não é, né? E, por fim, nós vamos entender a respeito do nosso desenvolvimento, né? A respeito do nosso senso de responsabilidade. Como nós desenvolvermos esse senso de responsabilidade. Então, essa lição ela vai, nesse segundo tópico agora, conceituar o que é preguiça e o que não é. Anani, nos fala um pouquinho a respeito desse segundo tópico. Eu gosto muito eu sou professora de adolescentes, né, na escola dominical, na minha igreja. Então, os adolescentes gostam muito de conceitos, e gostam muito de saber o que é, como funciona. Então, eu gosto de conceituar para que eles entendam. Então, sempre estou conceituando o que significa as palavras ou os termos. Então, vamos lá. Preguiça. A preguiça, a nossa revista traz uma um significado do que seria preguiça, mas eu peguei aqui um também dizendo que preguiça é quando nós queremos descansar muito mais do que nós precisamos. Quando você quer descansar, além do que você precisa, é o ato de preguiça que você está praticando, né? Você ignora as suas responsabilidades, seus afazeres, diz, não, vou ficar aqui, vou ficar mais um tempinho, não tem problema, mas há um problema, né? A preguiça é um estado de prostração, morosidade e lentidão, como diz a nossa lição, e até mesmo uma indisposição para realizar as atividades corriqueiras. Mas uma indisposição, né, no fato de que a pessoa ela realmente não quer fazer aquelas atividades. Então, ela acha desculpas para não realizar aquelas atividades, né? Então, isso seria preguiça. E eu vou fazer um contraponto já aí com a questão do descanso, porque muitas pessoas acham que o descanso ela é um ato de preguiça, mas não. A palavra de Deus ela nos traz o descanso como sendo um princípio bíblico. Algumas pessoas se aproveitam desse descanso para entrar na preguiça, né? Mas o descanso em si é algo bíblico. O próprio Deus, quando fez na criação, no sétimo dia ele descansou, né? Jesus, quando estava com seus discípulos, pregando para multidões, teve um momento que ele se resguardou com os discípulos. Ele entrou no barco e disse, vamos aqui para descansar, né? Com os seus discípulos. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa necessidade de haver um descanso. Mas tem que ter um cuidado para que esse descanso não se torne preguiça. Porque o descanso, ele é necessário para que a gente tenha para que as nossas forças elas sejam restauradas, né? O nosso corpo, a nossa mente precisa de um momento para rever as energias, digamos assim, né? Não só a mente, não só o corpo, mas a mente também. Você que estuda muito, os jovens hoje, neste mundo que estuda demais, tem que estar sempre estudando para provas,
para concurso, né? Então, há uma necessidade de você dar um tempinho para um descanso. E a palavra de Deus, ela nos assegura isso. E as consequências de você trocar, né, a preguiça pelo descanso faz com que você acabe pecando, porque a preguiça, segundo a palavra de Deus, é um pecado, né? Então, ter muito cuidado na questão de achar que está descansando e você cair na preguiça, né, José? É verdade, Renan, eu vou até aproveitar essa sua fala para dar um testemunho aqui para quem está nos assistindo, né? É, no início da minha fase adulta, né? Eu comecei a lidar ali com o trabalho e, irmãos, na minha ingenuidade, na minha ignorância, eu comecei a achar que dormir era uma perda de tempo. E comecei a pesquisar, entender o sono, pesquisando errado, né? Indo pro caminho errado e acabei vendo meios de dormir menos, porque eu queria ser mais produtivo, eu queria ter mais tempo ativo, em movimento, produzindo, e isso, graças a Deus, né? Me converti a conseguir entender o que isso reflete na nossa saúde, né? E depois passei a valorizar realmente o sono, como ele deve ser exercitado, como ele deve ser usufruído. Mas passei um bom tempo dormindo pouco, achando que estava abafando, que estava ali tendo mais tempo de produzir, quando na realidade eu estava sendo um tolo, estava prejudicando a minha saúde, né? E isso porque o descanso ele é necessário, é algo que nós devemos buscar, porque o nosso organismo foi feito para trabalhar, mas em um determinado momento para descansar, né? Mas eu me lembro, Hannah, na física, que tudo que está vivo, né, está em movimento. E tudo que está parado está morto, né? Até a energia, os átomos, né, elétrons. Quanto mais energia você coloca para a coisa ficar viva, mais movimento ela faz. A energia é movimento, né? E não é diferente conosco. Nós temos vida e vida em abundância. Deus nos dá vida e Ele quer de nós movimento, Ele quer de nós desenvolvimento. Então, quando a gente está conceituando aqui, né, como o Renan bem colocou, o conceito de preguiça, e o que não é preguiça, a gente tem que saber diferenciar por quê? Porque há uma tendência natural de a gente ficar na inércia, né? Se eu estou parado aqui, se eu estou acomodado, se eu não estou precisando me movimentar, a tendência é que eu permaneça parado, acomodado, né? Mas nós não podemos nos acomodar, porque esse comodismo nos leva, né, a ser preguiçosos, a querer permanecer no estado de descanso, né? E nós temos missões, nós temos propósitos, nós temos deveres em todas as esferas da nossa vida. A Bíblia também nos fala muito a respeito disso, né? Então, eu me lembro aqui das passagens bíblicas, né? Quando Deus diz a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, né? Então somente esforça-te, ou seja, a nossa vida é um esforço. Quando nós amamos, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós estamos ali renunciando muitas coisas e nos esforçando para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A vida é um esforço. Então, a vida em si, ela não é compatível com a preguiça. Ela exige de nós que nós sejamos diligentes, que nós sejamos, né, pessoas proativas, ativas, vivas, cheias de vida e que trabalhem para o reino de Deus, que trabalhem para se desenvolver. O salmista diz que nós somos como plantas junto a ribeiros de águas. A planta, ela, quando nasce, ela tem que crescer, se desenvolver para dar o seu fruto na estação própria, né? E ela faz isso passo a passo, com uma disciplina de crescimento. E outras passagens bíblicas, o apóstolo Paulo nos compara também a edificações, né? Nós precisamos nos edificar nós mesmos e a igreja do Senhor, mas uma edificação, uma construção, ela não se monta da noite para o dia, né? É cada tijolo que é colocado, é um desenvolvimento. Então, a nossa vida é desenvolvimento. Nós nascemos, crescemos, estudamos, nos desenvolvemos, vamos para o mercado de trabalho, constituímos uma família, amadurecemos, né? Envelhecemos e o Senhor nos chama. Então, o próprio ciclo de vida que o Senhor criou nos traz essa ideia de desenvolvimento. Então, a preguiça, ela José, atrapalha esse desenvolvimento. A preguiça, ela
nos dificulta atingir os nossos objetivos, as nossas metas, o nosso foco, né? É a síndrome do iPhone, né? A gente vê aí o Steve Jobs que tanto se empenhou para criar um dispositivo que nos deixe cômodos, que a gente não precise se esforçar mais. Ninguém mais vai ao banco mais pegar fila, ninguém mais vai sair para o shopping para comprar as coisas. É tudo pelo celular, é bem facinho, você só mexe o dedo, né? A vida, ela caminha, Hernani, para um momento em que a gente não vai precisar nem se levantar mais da cadeira. Mas aí, cadê o nosso senso de responsabilidade, né? Cadê o nosso desenvolvimento? A gente não pode deixar com que essa vida cômoda que a sociedade, a tecnologia nos dá hoje, né, atrapalhe o nosso desenvolvimento, né? A gente está ficando, na realidade, Até uma porque, sociedade Juca, preguiçosa, né? até porque se a gente for lá para o início da Bíblia, né, quando Deus criou o homem e mandou ele fazer o quê? Ele cuidar do Trabalhar jardim. lá perto. Você acha que cuidar do jardim é o quê? É trabalho. Não é fácil cuidar de um jardim, né? Cuidar dos animais. Então, Deus nos criou para estar realmente em constante movimento, para estar ativos, né? Mas as pessoas realmente hoje há um pensamento de que a vida realmente está ficando, sei lá, eu tenho aquilo ali está satisfeito, me satisfaz, eu descanso e não quero buscar crescer, né? Não busco um crescimento pessoal, intelectual. Infelizmente, muitos jovens estão entrando por esse viés, né? Querendo ficar em casa, sendo cuidado pelos pais, bancado pelos pais, e não pensam no seu futuro, não pensam no futuro, que provavelmente mais na frente você não vai ter os seus pais, provavelmente não vai ter o dinheiro dos seus pais, né? E quando chegar lá na frente, você não vai ter tempo para voltar e reaver tudo aquilo que você perdeu. E os jovens eles precisam entender, precisa desse movimento, precisa desse senso de responsabilidade para saber onde vai chegar, para saber o que quer, né? E ir em busca disso. Mas nem tanto, nem tão pouco. Você também não pode ficar sem fazer nada, mas também não pode fazer tudo. Você precisa do descanso para reaver suas energias e ter disposição para continuar trabalhando. Porque, como você estava dizendo, antigamente nós trabalhávamos muito e perdíamos essas horas de sono, porque Jussi aconteceu com ele, mas aconteceu comigo também. Esse era o nosso pensamento, de sempre estar trabalhando, estar buscando, estar crescendo, né? Estudava de manhã, trabalhava de tarde, de noite, então tinha os compromissos da igreja sem parar. E hoje, quando eu olho, eu digo, meu Deus, como é que eu conseguia fazer tudo isso naquela época, né? Mas hoje, em certas áreas da nossa vida, em certos momentos, na verdade, a gente percebe as consequências daquele momentinho que a gente não teve o descanso necessário, né? Ou curtiu uma preguiça a mais, né? Um momento de descanso a mais, que no caso é a preguiça. A gente hoje reconhece os erros que a gente cometeu lá atrás. Para isso, a gente está tentando passar para esses jovens de hoje a necessidade deles estarem atentos às suas necessidades e conhecerem o plano de Deus para a vida, né? Eu vou acabar entrando aqui no terceiro ponto, José, um pouquinho, Você sabe. que há uma necessidade de você pensar no seu futuro, buscar de Deus o plano que Ele tem para a sua vida, porque em cima desse plano, desse objetivo que Deus tem para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que Deus tem propósitos para a nossa vida, né? E esse propósito ele está também ligado à profissão que a gente vai ter, né? À família que a gente vai fazer. Está nos planos de Deus você ter uma família? Está nos planos de Deus você ter uma profissão? Então, busca de Deus saber qual é a profissão, para que você seja usado por Deus também na sua profissão e que esse percurso até você chegar a concretizar aquele plano que Deus tem para sua vida, você tenha uma organização, um planejamento para você não se perder no caminho. A questão da você se proteger contra a preguiça também é isso. É você buscar um plano, você ter o seu plano, né, um plano para a sua vida, um objetivo para a sua vida, e você caminhar seguindo aquele objetivo. Então, para isso, você precisa fazer planos.
Se eu quero seguir uma profissão de engenheiro, para onde é que eu vou? O que é que eu preciso fazer? Que curso eu preciso fazer? Né? Então, você precisa se planejar, se organizar e precisa ter uma rotina que lhe ajuda a ter os momentos de atividade, mas também ter os momentos de descanso. Então, essa rotina, ela vai ajudar você não cair na preguiça. Muitas pessoas têm um objetivo, mas não têm uma rotina para seguir, para chegar naquele objetivo. Então, trabalha muito, estuda muito e se cansa, a ponto de não conseguir nem atingir aquele objetivo. Outros acham que o objetivo está tão longe, tão distante, que começa a descansar muito. Então, vai perdendo as oportunidades, vai perdendo o seu tempo, né? Então, há uma necessidade, a nossa lição traz também esse ponto, de que há uma necessidade de você ter um planejamento e uma rotina para a sua vida, para que os planos de Deus também possam ser cumpridos e que você não caia na preguiça, na questão dessa morosidade, né? Verdade. Eu me lembro daquela passagem que o apóstolo Paulo disse que a nossa vida cristã é como, né, é uma carreira, é como um atleta que corre em direção ao alvo, né? E todo atleta de alto rendimento, ele tem uma disciplina muito grande na vida dele. Ele come bem certinho ali as proteínas que ele precisa, as vitaminas, ele dorme o tempo que precisa dormir, ele se exercita rigorosamente todos os dias, no tempo cronometrado, para que ele consiga ter o máximo de desempenho na sua competição, na sua corrida, né? E isso se aplica à nossa vida, né? Nós temos um propósito, nós temos um sentido de vida que a palavra de Deus nos diz, né? Nós temos talentos, né? Me traz a memória também aqui a parábola que Jesus contou a respeito dos talentos. Deus deu talentos, né? Um para mim, 10 para Hanani, 100 para você que está nos assistindo, e Ele deseja que nós, né, coloquemos esses talentos para render, para prosperar, para multiplicar, e quando Ele voltar, Ele perguntar para a gente, o que é que você fez com o talento que eu te dei, né? Senhor, está aqui o teu talento, eu multipliquei, né? Eu fiz valer, eu usei com sabedoria. Sabedoria é isso, é você saber fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Tem muita gente que vive uma vida de procrastinação e elas até fazem muita coisa, Hanani, só que elas não fazem o que precisa ser feito. Elas fazem coisas que não precisam ser feitas. Elas se cansam fazendo muitas coisas, mas o que precisa ser feito elas não fazem, né? Inclusive, esse é o primeiro gargalo do procrastinador, né? Às vezes ele nem é preguiçoso, ele tem vontade e boa vontade de fazer, e às vezes passa o dia ali se esforçando para fazer alguma coisa, mas ele não está fazendo o que é certo, na hora certa, da forma correta. E é isso que o provérbio de Salomão tem a nos ensinar, o livro de provérbios, é de mostrar que a sabedoria é isso, e que essa sabedoria ela vem de Deus. É Deus que nos dá essa sabedoria, né, para nós podermos fazer a coisa certa, otimizar, né, fazer menos para ter mais, para garantir mais, não apenas materialmente falando, né, mas em tudo na nossa vida, né? Ajudar as pessoas, a gente consegue ajudar mais pessoas, às vezes fazendo menos. A gente consegue servir ao Senhor melhor, às vezes fazendo menos, né? Então, ter essa sabedoria de fazer o que precisa ser feito, né? E quem teve, Hanani, o privilégio de estar no nosso evento do EBD em síntese no início do mês de outubro, né, e assistiu ali a ministração do pastor Kleber, teve aí a alegria de receber dele uma dica, né, uma reflexão a respeito dessa lição, e trouxemos aqui a anotação para compartilhar com todos vocês, né? Uma sugestão do pastor Kleber foi de dividir a sua turma em grupos e pedir para que cada grupo listasse fatores que levam à preguiça, à procrastinação, à falta de motivação, às distrações, né? A gente hoje desbloqueia o nosso celular mais de 300 vezes por dia, se deixar, né? Então, são muitas distrações que nós temos que nos levam a nos encaminhar para uma vida preguiçosa, né? E que esses grupos possam apresentar as suas listas, discutir aí soluções práticas para que se possa aí combater esse fenômeno aí da preguiça, né? E no terceiro tópico, nós vamos ter aqui a respeito disso nós já estamos falando, né? Ter a clareza do propósito da nossa vida, porque encontrando o nosso propósito, encontrando aquilo, né, para o qual nós fomos feitos, buscando em Deus,
o sentido da nossa vida e o talento que o Senhor nos deu, nós vamos ter motivação. Nós vamos nos animar, nós vamos, né, ser exortados. A exortação é isso, é nos animar. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos anima, ela nos motiva a fazer alguma coisa, né? A sair da inércia e a buscar alcançar esses objetivos. A salvação, a santificação, né, a justificação, todos esses são objetivos que nós buscamos na nossa vida cristã, né? E saber desse propósito já é um caminho para desenvolver nosso senso de responsabilidade diante de Deus, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, diante daqueles com quem nós trabalhamos, né? Nós precisamos ter esse senso de responsabilidade de desenvolvimento. E, Hanani, para a gente finalizar aqui, eu vou abrir mais uma vez para você fazer alguma conclusão que entenda necessária, mas a lição vai falar a respeito também do cuidado com o corpo, porque muitas vezes a gente está confundindo a preguiça com um problema de saúde, né? Às vezes uma disfunção hormonal, às vezes a falta de uma vitamina, a falta de um hormônio vai nos deixar ali lentos, morosos, desanimados, até deprimidos, né? E não é às vezes a preguiça, às vezes é a falta de cuidado com o corpo, né? O sedentarismo, a ausência de uma alimentação saudável, de exercícios físicos regulares, do descanso que é necessário, do sono que nós precisamos ter diariamente para renovar as nossas células, desintoxicar nosso corpo, né? Tanta coisa tem hoje de informação a respeito disso, que a gente pode se valer para melhorar, para cultivar, como diz o terceiro subtópico, uma rotina de vida saudável, né? E não achar que nós estamos sendo preguiçosos, quando na realidade o problema é orgânico, né? É algo que pode ser resolvido com um suplemento alimentar, com uma ida, né, ao parque para caminhar, com atividade física, com esporte, com sono reparador, e a gente volta a ter uma vida, uma rotina saudável, uma rotina ativa, produtiva, né? E acima de tudo, porque essa rotina saudável e essa vida de atividade, ela vai nos trazer satisfação. Eu não sei se já tiveram, com certeza já tiveram a experiência de terminar um trabalho difícil e dar aquela sensação de dever cumprido, né? Aquele alívio, aquela ufa, né? Terminei, que gostoso essa sensação, né? É a saciedade, é a satisfação, é a felicidade que a gente tem quando a gente é diligente, quando a gente produtivo, quando a gente está fazendo a coisa certa, né? E essa vida, Hanani, essa vida saudável e produtiva, ela nos traz felicidade, ela nos traz bem-aventurança, não é? E quando nós produzimos, a Bíblia fala da semeadura. Quando nós estamos plantando coisas boas, naturalmente e consequentemente, nós vamos colher coisas boas, né? E aqui não é, né, a lei da atração, não. A palavra de Deus que diz que quem colhe, né, figos, quem colhe, né? Assim, o que você plantar, você vai colher. A palavra de Deus diz, né, o que plantares, colherás. Então, nós temos essa promessa do Senhor, nós vemos isso acontecendo na nossa vida, né? Quem planta coisa boa, quem planta trabalho, quem planta esforço, quem planta dedicação, vai colher bons frutos, vai colher o bom resultado, né? Tanto aqui na terra, como quem trabalha para o Senhor, né? Colocando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, né? As demais coisas vão ser acrescentadas, mas o Senhor também tem galardão no céu, tem presente de Deus para nós, que juntamos tesouros no céu, fazendo a obra do Senhor com o coração puro, santificado, né, e desejando amar a obra do Senhor. Nani, caminhamos para nossas conclusões, fica à vontade aí para complementar alguma coisa. Muito bem. Lá em Efésios 5:29 diz: Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então, nós temos que realmente cuidar do nosso corpo. É uma prática, às vezes, até um pouco deixada de lado pelos cristãos, né? Mas o nosso corpo é templo morado do Espírito Santo. Então, nós temos que ter esse cuidado. E ter o cuidado com a alimentação, com exercícios. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, para fugir da preguiça, acham que só o trabalho é suficiente. Mas não, tem que haver esse equilíbrio.
Você tem que cuidar de todas as áreas da sua vida. Você tem que cuidar da área emocional. Como cuidar da área emocional? Interagindo mais com o seu próximo, com seus familiares, né? Porque isso vai trazer alegria, vai trazer felicidade, vai trazer harmonia. Você tem que cuidar da sua área espiritual, tendo a disciplina dos seus devocionais, falando com Deus, estudando a sua palavra, meditando na palavra, né? Nós temos que ter cuidado também com a nossa vida profissional, fazendo com diligência, com cuidado, né? O nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa atividade. No estudo, também estudando aquilo que é necessário, com o horário de estudo. Então, tudo precisa ter um equilíbrio. E cuidar do corpo também faz parte disso, né? Uma boa alimentação, exercícios físicos e uma boa noite de sono. E para finalizar, é, quem tem a Bíblia de aplicação pessoal, eu acho interessante que ele traz aqui uma diferença, contrapontos entre os diligentes, pessoas que são diligentes e as pessoas que são preguiçosas, trazendo as consequências de quem é diligente e de quem é preguiçoso. Então, você sendo diligente, você vai tornar-se rico. Já sendo preguiçoso, você empobrece logo, né? Alguns exemplos aqui. Os diligentes, eles fazem bom uso dos recursos, já os preguiçosos, eles desperdiçam os bons recursos. Então, várias consequências que você pode estar trazendo para o seu jovem para fazer esse contraponto e eles conseguirem entender a importância também de saber o que significa diferenciar a preguiça, né? Para que eles saibam a consequência que trará a não atitude ou a não prática de certas coisas. Então, ele não se organizar, não ter uma rotina, qual a consequência que vai trazer? Ou ele deixar de estudar, qual a consequência que vai trazer? Né? Então, tudo isso, a palavra de Deus, ela nos traz, e para quem tem a Bíblia de aplicação pessoal, é um bom recurso para quem vai dar aula, trazer para os seus jovens. Então, é isso, que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma aula. Espero que tenha sido de ajuda e de enriquecimento para vocês, né? E se Deus quiser, estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Amém, amém. Bom, concluindo aqui a nossa lição, né? A gente quer reforçar esse objetivo da lição, né? E desejar ao professor que transmita isso ao aluno, a necessidade do aluno entender que ele precisa se desenvolver desde a sua infância até a sua fase adulta, porque Deus deseja isso, que nós sejamos pessoas responsáveis, porque isso nos dá um bom testemunho, né, diante da sociedade, diante do mundo, nos faz ser sal e luz. Né? Alguém vai olhar para esse jovem e vai dizer assim, olha, que jovem responsável, organizado, né, e ele serve a Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e isso nos faz glorificar o nome do Senhor, faz com que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor através da sua vida, né, e que possamos combater, né, nos proteger da preguiça, nos motivando dentro de tudo aquilo que o Senhor tem nos apresentado como sentido de vida, como propósito, como missão, né? Há um hino da harpa que diz: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Então, existe muito trabalho a ser feito, né? A seara é muito grande, são poucos os ceifeiros, e Deus procura os ceifeiros, aqueles que querem trabalhar na sua seara, e com certeza abençoar todo aquele que está disposto, com o coração motivado a servir ao Senhor com alegria. Então, querido professor, querido aluno, que essa aula seja uma bênção na sua vida, né? Apesar da simplicidade do nosso comentário, mas que o Espírito Santo de Deus possa, né, iluminar a sua mente, trazer ao seu coração aquilo que a palavra de Deus quer e deseja lhe ensinar, você possa ser edificado, né, e compartilhar dessa edificação com a igreja do Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar, tá bom? Queremos dizer que estamos muito agradecidos pela sua presença e convidá-lo a estar sempre aqui, acompanhando as próximas aulas, os próximos comentários do EBD em Síntese Podcast, tá? Deixa lá o seu comentário, diz de onde você está nos assistindo, né? Compartilha com a sua classe, com seus alunos, com seus amigos professores, e que Deus possa estar lhes abençoando. Queremos desejar a todos uma excelente aula. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Hernani, e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor, até a próxima.